Você já parou para pensar que a sua alma, antes mesmo de nascer, recebeu um chamado direto da mente suprema? E o que mais você não sabe sobre a sua própria existência? Eu vou te revelar algo que está guardado há séculos, algo que tem sido escondido de nós, por medo de que essa verdade alterasse tudo o que sabemos sobre a vida, a morte e a nossa missão na Terra. Prepare-se, porque o que você vai descobrir aqui pode transformar a sua vida para sempre. O que é a mente suprema? Deixe-me explicar de forma simples, mas profunda, o que a doutrina espírita nos ensina sobre a mente suprema. Ela é o Criador de tudo e todos, a fonte da nossa existência, a força cósmica que dá origem à alma e nos guia para a evolução espiritual. Imagine que, assim como o oceano é a fonte de todas as suas águas, a mente suprema é a origem de todas as almas, de todos os seres vivos. Deus, na visão espírita, não é apenas uma força distante ou uma ideia abstrata. Ele é a essência do universo, e todos nós viemos dele, carregando um fragmento do seu poder e sabedoria. Agora, a grande questão é: qual é a ligação entre a sua alma e essa mente suprema? De acordo com os ensinamentos espíritas, a alma não é criada do nada. Ela vem diretamente dessa força divina, desse Criador que tudo sabe e tudo vê. Antes de nascermos, nossa alma já estava em evolução, já passou por inúmeras experiências em outras existências. E o mais impressionante de tudo, a cada nova vida, a alma recebe a oportunidade de aprender e se purificar, de se aproximar mais e mais da mente suprema, até atingir a perfeição. Aqui está o segredo, a consciência do ser, a sua essência, as escolhas que você fez em outras vidas, o propósito que você busca, começa muito antes do seu nascimento. E por mais surpreendente que pareça, há algo que você não sabe, algo que foi ocultado até agora. Algo que, se você entender completamente, pode mudar a maneira como você vê sua vida, suas decisões e até mesmo o seu destino. Mas aqui vai o que você não sabia. A verdade que vou compartilhar com você agora foi proibida por muito tempo. Alguns preferem que você continue ignorando essa realidade, mas eu estou aqui para abrir os seus olhos. Mas atenção, porque essa revelação não vai parar por aqui. Ao longo deste vídeo, você vai entender como sua alma está conectada com tudo ao seu redor e qual é o papel da mente suprema na sua jornada espiritual. E o melhor, no final, eu tenho uma mensagem especial, algo do além que poderá tocar profundamente o seu coração e a sua consciência. Não perca, fique até o final, porque o segredo mais poderoso da sua existência será revelado. Agora, me diga de onde você está assistindo a este vídeo. Quero saber. Comente aqui embaixo e compartilhe suas reflexões, porque o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você sabe sobre a vida e a sua verdadeira missão. O mistério da alma. Antes do nascimento. Você sabia que antes de nascer, a sua alma já estava se preparando para esta vida? A doutrina espírita revela um mistério profundo e revelador. A alma escolhe o corpo, os desafios e as lições que vai enfrentar em sua próxima encarnação. Esse planejamento espiritual não é aleatório. É uma parte essencial do processo de evolução que todos nós seguimos. Cada alma tem um propósito, e esse propósito está intimamente ligado ao nosso aprendizado e à nossa evolução moral e espiritual. O planejamento espiritual. A alma escolhe sua jornada. Antes de se manifestar no plano físico, a alma passa por um processo de planejamento no mundo espiritual. Durante esse período, a alma é orientada por espíritos superiores e faz escolhas importantes sobre a vida que vai viver. Ela escolhe a família, as experiências, os desafios e até as provações que enfrentará. Tudo com um único objetivo: o aprendizado e a evolução. Nada é por acaso. Cada detalhe da nossa vida é cuidadosamente planejado, a fim de que possamos crescer espiritualmente e alcançar o nosso destino final, a perfeição. As dificuldades e obstáculos que enfrentamos na vida não são punições, mas experiências necessárias
para o nosso aprimoramento. A alma, antes de reencarnar, sabe disso e se compromete a aprender e a crescer a partir de cada experiência que será vivida. A visão de Chico Xavier sobre a preparação da alma. Chico Xavier, um dos maiores médiuns e espíritas do Brasil, falou sobre o que acontece com a alma antes do nascimento em várias de suas psicografias e palestras. Em uma de suas mensagens, ele revela como a alma, ao se preparar para reencarnar, escolhe suas provações para poder se purificar e evoluir. Ele afirmou que a vida no plano espiritual é uma preparação intensiva, onde o espírito é auxiliado a entender as lições que ainda precisa aprender. Em suas palavras, ele nos lembra que, antes de cada encarnação, a alma passa por um exame profundo de suas ações passadas e do que precisa modificar para evoluir. Chico Xavier também revelou que, durante esse processo, o espírito recebe orientação dos espíritos amigos, que o ajudam a decidir qual será a melhor maneira de avançar em seu caminho de evolução. É uma jornada de autoconhecimento e aceitação. E o mais surpreendente, muitas vezes a alma escolhe experiências dolorosas, pois entende que através delas conseguirá alcançar um nível maior de evolução espiritual. Em uma psicografia famosa ele escreveu: "A vida física é uma escola e o corpo é apenas um instrumento de aprendizado. Quando a alma reencarna, ela já conhece as provas que irá enfrentar, mas na sua jornada terrena, ela se esquece de tudo. Esse esquecimento é uma proteção divina, pois só assim a alma pode aprender sem o peso da memória das experiências passadas." O ensinamento de Chico Xavier, o esquecimento e o despertar. O que é mais interessante nessa visão espírita é que, ao nascer, a alma esquece tudo o que planejou no plano espiritual. Esse esquecimento não é por acaso, mas uma forma de proteger o espírito durante sua jornada terrena. Caso a alma lembrasse de todas as provas e desafios, seria mais difícil viver a vida com coragem e confiança. No entanto, à medida que a pessoa vai se desenvolvendo espiritualmente, começa a despertar para as verdades do além, acessando aos poucos o conhecimento de sua verdadeira missão. E conforme Chico Xavier ensina, este despertar ocorre frequentemente por meio de experiências de sofrimento, desafios e principalmente pelo aprendizado da fraternidade, da bondade e do perdão. Conclusão: o mistério da alma antes do nascimento. O mistério da alma antes do nascimento nos leva a entender que cada vida tem um propósito divino. Nossas escolhas, nossos desafios e até nossas dificuldades são parte desse processo de aprendizado. A alma escolhe sua jornada e a vida que vivemos não é apenas uma sucessão de eventos aleatórios, mas uma oportunidade para o crescimento espiritual. Tudo o que vivemos tem um significado profundo, mesmo que muitas vezes não consigamos ver claramente. Agora convido você a refletir sobre a sua própria jornada. Você se lembra do propósito de sua alma para esta vida? Ao longo de sua existência, você tem buscado aprender e evoluir espiritualmente? Lembre-se, o que você enfrenta neste momento é parte de um grande plano divino que visa sua transformação interior. Essas verdades, como Chico Xavier nos ensinou, estão à disposição de todos nós. Basta estarmos abertos para receber essa luz e compreender o real propósito da nossa existência. Segredos proibidos. O que a alma sabe antes de nascer? A jornada da alma antes de nascer é envolta em mistério e sabedoria profunda, algo que vai muito além da compreensão do ser humano comum. Existe um conceito fundamental na doutrina espírita que nos ajuda a entender esse processo, o véu do esquecimento. Você já parou para pensar por que, ao nascermos, não temos a lembrança de nossas escolhas espirituais, das lições que decidimos aprender ou das provas que assumimos antes de encarnar? E por que a alma se esquece de tudo isso? O que são esses segredos proibidos que a alma conhece, mas que não conseguimos acessar conscientemente? Vamos explorar esses enigmas espirituais. O véu do esquecimento. Porque não nos lembramos do passado espiritual.
Na doutrina espírita, o véu do esquecimento é um mecanismo divino que impede que a alma lembre de sua verdadeira origem e das escolhas feitas antes de encarnar. Segundo esse princípio, antes de reencarnar, a alma tem pleno conhecimento de suas limitações e do que precisa para sua evolução. Ela escolhe seu corpo, a família, as dificuldades, as lições que precisa aprender, tudo dentro de um planejamento espiritual perfeito e divino. No entanto, ao nascer, um véu é colocado sobre a memória da alma, fazendo com que ela esqueça tudo o que planejou. Por que esse esquecimento ocorre? A razão é simples, mas profundamente significativa. Sem esse véu, a alma ficaria limitada pela memória de suas vidas passadas e pelas experiências anteriores, carregando com ela pré-julgamentos, preconceitos e vícios de outras existências. Isso impediria o seu verdadeiro aprendizado e evolução espiritual, pois a pessoa viveria a vida atual com o peso do que já viveu, limitando sua capacidade de tomar decisões novas, transformadoras e verdadeiramente livres. O segredo proibido. O que a alma conhece antes de nascer. Agora vamos ao ponto mais intrigante. O segredo proibido que a alma conhece antes de nascer. O que é isso e por que não podemos acessá-lo conscientemente? De acordo com a doutrina espírita, a alma tem uma compreensão profunda de sua missão, dos desafios que vai enfrentar e das lições que precisa aprender, mas essa sabedoria é mantida oculta durante a encarnação. Esse segredo não se refere a algo místico ou oculto no sentido esotérico, mas sim ao conhecimento essencial sobre o propósito da existência e da verdadeira natureza espiritual do ser humano. A alma sabe que está aqui para aprender e evoluir, mas ao reencarnar, ela se esquece dos detalhes desse plano superior. Mas por que esse segredo é mantido em segredo? A razão está no processo de evolução e livre-arbítrio. A alma precisa passar pelas provas da vida sem ser influenciada por um conhecimento prévio de suas escolhas, para que possa fazer suas escolhas livres e autênticas, sem a interferência das memórias de vidas passadas. Se a alma soubesse tudo, poderia cair na tentação de buscar caminhos fáceis ou simplesmente se conformar com as escolhas feitas no passado. O esquecimento serve, portanto, como um mecanismo que favorece o livre-arbítrio e a verdadeira aprendizagem. Implicações espirituais e filosóficas. O que isso significa para nós? O conceito de segredo proibido não significa que a alma tenha um conhecimento secreto que deva ser guardado para sempre, mas sim que existe uma profunda sabedoria espiritual que ela carrega antes de nascer, algo essencial para a nossa evolução, mas que, por razões superiores, não deve ser lembrado conscientemente enquanto estivermos encarnados. Essa condição de não lembrar do passado e da escolha feita antes de nascer tem um grande valor espiritual. Espiritualmente, isso nos ensina que a vida não é um acaso, e sim um processo divino de crescimento e aprendizado. O esquecimento de nossas escolhas espirituais é, paradoxalmente, uma libertação, pois nos permite começar de novo, aprender a confiar em nossa intuição e nos nossos valores interiores, sem a influência das limitações passadas. Sem essa amnésia espiritual, a alma teria dificuldades para aprender e evoluir de forma genuína. Filosoficamente, o esquecimento nos desafia a viver o presente com consciência de que estamos em constante processo de evolução. A vida é um desafio espiritual constante, onde, embora possamos não lembrar do nosso propósito original, nossa jornada sempre nos conduz de volta a ele por meio das experiências que vivemos, das escolhas que fazemos e das lições que aprendemos. A revelação do segredo. O que podemos fazer para despertar? A verdadeira questão, então, é como podemos acessar, ou ao menos começar a compreender, esse segredo que a alma carrega antes de nascer. A resposta está no despertar espiritual.
O processo de autoconhecimento, o estudo das leis espirituais, a prática da meditação e a busca por uma vida mais conectada com o divino nos ajudam a despertar as memórias espirituais que permanecem guardadas em nosso interior. Por meio da oração, da caridade, do perdão e do autoconhecimento, podemos abrir as portas da alma para que ela se lembre de sua verdadeira missão. Aos poucos, conforme a alma evolui, ela vai se reconectando com o plano espiritual que ela planejou para essa vida. Cada lição superada, cada desafio vencido é um passo a mais no caminho de lembrança e compreensão. Conclusão: o mistério da alma. Antes de nascer. O segredo da alma antes do nascimento é, de fato, uma das maiores maravilhas e mistérios espirituais. A alma escolhe seu caminho, mas o véu do esquecimento a impede de recordar essas escolhas enquanto está encarnada, permitindo que evoluamos sem as limitações de vidas passadas. Esse esquecimento não é uma punição, mas uma proteção divina, que garante que possamos seguir nossa jornada de aprendizado com liberdade e autenticidade. Agora você está pronto para refletir sobre o seu próprio caminho e as escolhas que fez? Se você puder começar a se lembrar do propósito de sua alma, imagine o poder que você teria para transformar sua vida e alcançar a verdadeira paz espiritual. O segredo está dentro de você. Basta estar pronto para recebê-lo. Reencarnação e aprendizado espiritual. A reencarnação, um princípio fundamental na doutrina espírita, é uma das maiores revelações espirituais para o entendimento da jornada da alma. O que realmente significa reencarnar? Qual é o objetivo desse ciclo contínuo de vidas e aprendizados? Na visão espírita, a reencarnação não é uma mera repetição de existência, mas uma oportunidade que a alma tem para evoluir, superar imperfeições e buscar o aperfeiçoamento espiritual. A cada nova vida, o espírito se coloca diante de novos desafios, que são ferramentas divinas para seu crescimento e transformação. O ciclo da reencarnação e o objetivo do espírito. A alma é imortal e, após cada encarnação, ela se prepara para uma nova oportunidade de aprender e evoluir. No ciclo da reencarnação, a alma não retorna à Terra por acaso. Cada reencarnação tem um propósito maior, o aprimoramento contínuo do espírito. Cada vida é uma chance para que o espírito aprenda a viver de forma mais pura, mais amorosa e mais sábia, evoluindo em direção à perfeição divina. Segundo a doutrina espírita, cada reencarnação é cuidadosamente planejada pelo espírito, que escolhe as condições que encontrará em sua nova vida. A família, o ambiente, as provas e até mesmo as dificuldades que enfrentará. Essas escolhas não são acidentais, mas sim parte de um processo de aprendizagem e evolução, onde a alma decide o que precisa superar, aprender e aprimorar em si mesma. Dessa maneira, a reencarnação se torna uma verdadeira escola espiritual, onde a alma enfrenta as condições mais apropriadas para o seu avanço. O papel das dificuldades e dos desafios. Muitas pessoas podem se perguntar: por que nascemos em famílias difíceis? Por que enfrentamos desafios tão dolorosos em nossa vida? A resposta está na visão espírita sobre o propósito espiritual das dificuldades. De acordo com o Espiritismo, os desafios e sofrimentos que encontramos ao longo da nossa jornada terrena não são punições, mas sim instrumentos de aprendizado e evolução espiritual. Cada dificuldade, seja ela física, emocional ou mental, é uma oportunidade para que a alma supere suas imperfeições e desenvolva virtudes essenciais, como a paciência, a tolerância, a humildade e a compaixão. O espírito, antes de reencarnar, escolhe quais aspectos de si mesmo precisam ser trabalhados. Às vezes, ele escolhe passar por provas que, à primeira vista, podem parecer insuportáveis, mas que são necessárias para que ele se torne mais forte e mais maduro espiritualmente.
As provas não são apenas obstáculos a serem superados, mas lições que a alma precisa aprender para se tornar mais conectada com a sua verdadeira natureza divina. Quando enfrentamos um desafio, seja uma doença, uma perda, um conflito, estamos, na verdade, sendo chamados a aprender algo mais profundo sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo espiritual. Superação de imperfeições e aperfeiçoamento do espírito. A alma não vem à Terra para buscar riquezas ou fama, mas para superar suas imperfeições e evoluir espiritualmente. Cada encarnação traz uma nova chance de trabalhar aspectos como o egoísmo, o orgulho, a raiva, a inveja e outros vícios espirituais que precisam ser transcendidos. Em cada vida, o espírito tem a oportunidade de transformar essas imperfeições em virtudes, aprendendo a se desapegar do materialismo e a cultivar o amor incondicional, a paciência e a fraternidade. O processo de aperfeiçoamento espiritual não é imediato nem fácil, mas é o que dá sentido à nossa existência. As dificuldades que enfrentamos são, na verdade, ferramentas para o nosso crescimento. Através delas, somos chamados a olhar para dentro, confrontar nossos medos, nossas fraquezas e, assim, encontrar a verdadeira força que reside em nosso espírito. Ao aprender com as dificuldades, a alma se aproxima de sua essência divina, tornando-se mais consciente de sua verdadeira natureza e do propósito da vida. Conclusão: o processo de evolução contínua. O ciclo da reencarnação é, portanto, uma oportunidade constante de aprendizado e evolução. Cada vida que vivemos é uma chance de transformar nossas imperfeições e nos aproximarmos da perfeição espiritual. Não importa quantas vezes a alma precise retornar ao mundo físico, o importante é que, em cada reencarnação, ela tenha a chance de aprender, crescer e se aprimorar. A dor e os desafios são inevitáveis, mas também são necessários para que a alma possa atingir sua verdadeira grandeza. O espírito está sempre em busca de evolução, e as dificuldades da vida são as ferramentas através das quais esse processo ocorre. Por isso, ao enfrentarmos os desafios da vida, devemos lembrar que estamos em um processo contínuo de aperfeiçoamento espiritual e que cada passo dado em direção à superação de nossas imperfeições nos aproxima mais da verdadeira paz e harmonia interior. A cada nova encarnação, o espírito tem uma oportunidade de crescer, e com o tempo, ao superar suas dificuldades, ele se torna um ser mais completo, mais sábio e mais iluminado. Esse é o verdadeiro objetivo da reencarnação, um processo de aprendizado contínuo e de aproximação cada vez maior de nossa essência divina. Chico Xavier e sua visão sobre a vida espiritual. Chico Xavier, um dos maiores médiuns da história do Brasil, dedicou sua vida a revelar verdades espirituais que tocavam profundamente as pessoas e as ajudavam a compreender os mistérios da vida e da morte. Através de suas psicografias e ensinamentos, Chico trouxe uma visão de mundo transformadora, mostrando que nossa jornada não se resume à vida terrena, mas é parte de um plano divino e contínuo de evolução espiritual. Psicografias e ensinamentos de Chico Xavier sobre o nascimento e a preparação da alma. Em diversas obras psicografadas por Chico Xavier, ele abordou temas profundos sobre a alma, o nascimento e a preparação espiritual, que ocorre antes de encarnarmos no plano físico. Segundo a doutrina espírita, a alma é imortal e antes de nascer, ela escolhe o corpo e as provas que enfrentará para continuar seu processo de evolução. Um dos ensinamentos mais significativos de Chico Xavier sobre este tema é a ideia de que antes do nascimento, a alma se prepara espiritualmente, tomando decisões sobre os desafios e lições que deseja aprender em sua próxima vida. O espírito encarnado é como um aprendiz que, ao retornar ao plano material, busca superar suas imperfeições e se aproximar de Deus, dizia Chico Xavier. Em um dos relatos psicografados, ele descreve como as almas,
antes de encarnarem, têm uma visão clara de suas futuras experiências na Terra e das provas que escolherão. Esse momento de preparação é visto como um processo de amadurecimento, onde a alma se prepara para a grande jornada da vida, muitas vezes com desafios que visam o seu crescimento moral e espiritual. Chico Xavier, com sua sensibilidade mediúnica, também nos revelou que, apesar da preparação da alma, existe o chamado véu do esquecimento, que impede que nos lembremos conscientemente de nossa verdadeira origem e das escolhas feitas antes do nascimento. O esquecimento é necessário para que possamos viver nossa vida de forma plena, sem a carga de nossas experiências passadas, dizia ele. Esse véu nos permite aprender sem as limitações de nossas falhas anteriores, dando-nos a chance de agir livremente, sem preconceitos ou mágoas do passado. A missão de Chico Xavier de trazer a doutrina espírita ao grande público. Chico Xavier não foi apenas um médium extraordinário. Ele também desempenhou um papel fundamental na popularização do espiritismo no Brasil e no mundo. Sua missão de esclarecer a vida espiritual, a reencarnação e os princípios da doutrina espírita tocou milhões de pessoas, oferecendo um novo entendimento sobre a vida após a morte e o propósito da nossa jornada terrena. Chico foi um instrumento de luz em tempos em que muitas questões espirituais eram pouco compreendidas. Ele ajudou a desmistificar o medo da morte, mostrando que a vida continua além da matéria e que a morte não é o fim, mas uma transição para a vida espiritual. Suas mensagens tranquilizadoras sobre o espírito imortal e o processo de reencarnação ajudaram muitas pessoas a encontrarem consolo e compreensão diante da perda de entes queridos e também a refletirem sobre o seu próprio caminho espiritual. Um de seus maiores legados foi a capacidade de transmitir ensinamentos profundos com simplicidade e humildade, alcançando não só os estudiosos da doutrina espírita, mas também as pessoas comuns que buscavam respostas para os dilemas existenciais. O verdadeiro espírito não é aquele que se considera superior aos outros, mas aquele que se dedica a servir e ajudar o próximo, dizia Chico Xavier, ressaltando a importância da caridade, da compaixão e do amor ao próximo como os principais pilares do aprendizado espiritual. A jornada espiritual e a preparação para a vida. Além, Chico Xavier também nos ensinou que o nosso processo de evolução não se limita a uma única vida, mas é uma jornada contínua de aprendizado, superação e transformação. Para ele, a vida espiritual é tão real quanto a vida material, e a preparação para o nascimento e o papel de cada espírito na Terra são parte de um plano divino de aperfeiçoamento. Através de suas psicografias, Chico compartilhou diversas mensagens dos espíritos de entes queridos e de grandes mestres espirituais, revelando os detalhes sobre a vida após a morte e a importância de vivermos de acordo com os princípios do amor, da fraternidade e da compreensão. Ele nos mostrou que a vida não é uma simples coincidência, mas parte de um grande e divino plano de evolução da alma, onde todos nós, ao nascermos, temos a oportunidade de aprender e crescer espiritualmente. Conclusão: o legado de Chico Xavier. Chico Xavier não foi apenas um médium ou um líder espiritual, mas um farol de luz para milhões de pessoas em busca de respostas espirituais e de consolo. Seus ensinamentos sobre o nascimento, a preparação da alma e a continuidade da vida espiritual continuam a tocar corações e a transformar vidas, trazendo esperança, esclarecimento e conforto para aqueles que buscam entender o verdadeiro propósito da vida. O maior legado de Chico Xavier foi, sem dúvida, sua capacidade de transmitir uma mensagem de amor incondicional e de fé no processo de evolução espiritual. Ele nos ensinou que a alma é imortal, que a vida continua além da morte e que cada um de nós tem um papel importante na construção de um mundo mais justo e fraterno.
Por isso, suas mensagens continuam a ser uma fonte inesgotável de inspiração e luz para todos os que buscam a verdade sobre a vida e a espiritualidade. A importância do conhecimento espiritual na vida atual. Vivemos em um mundo cada vez mais agitado, com desafios diários que muitas vezes nos afastam do nosso verdadeiro propósito e nos deixam à mercê do caos e da superficialidade. Porém, há algo profundo e transformador à nossa disposição: o conhecimento espiritual. A doutrina espírita, especialmente os ensinamentos de Chico Xavier, oferece uma visão ampla e esclarecedora sobre a vida e o destino da alma, que pode nos ajudar a viver de forma mais consciente, equilibrada e com um propósito maior. O despertar espiritual e a busca pelo autoconhecimento. A busca pelo autoconhecimento é uma jornada essencial para todos nós. Mas em tempos modernos, muitas vezes é difícil encontrar tempo e espaço para essa reflexão profunda. Contudo, o despertar espiritual é fundamental para que possamos compreender o que estamos fazendo aqui, qual o nosso papel no mundo e como nossas ações afetam nossa evolução. Na doutrina espírita, o autoconhecimento é a chave para a evolução da alma. E essa compreensão está atrelada ao entendimento de que somos seres imortais, que encarnam diversas vezes para aprender, crescer e aprimorar-se. Chico Xavier sempre ressaltou que, para alcançarmos a paz interior e o equilíbrio emocional, precisamos nos conhecer profundamente e entender nossa verdadeira natureza espiritual. Quando compreendemos a imortalidade da alma e o processo de reencarnação, passamos a ver os desafios da vida com uma nova perspectiva, como oportunidades de aprendizado, e não como castigos ou provas intransponíveis. Ao refletirmos sobre os ensinamentos de Chico Xavier e sobre a doutrina espírita, percebemos que a vida não é uma mera sucessão de coincidências ou uma experiência passageira. Pelo contrário, cada momento e cada ação que tomamos tem um propósito maior: nossa evolução espiritual. Com isso, somos convidados a olhar para nossas atitudes, nossos relacionamentos e nosso comportamento diário com a intenção de sermos melhores a cada dia, contribuindo para um mundo mais fraterno e harmônico. Como o conhecimento espírita pode transformar nossas ações e atitudes. O conhecimento espírita vai além da teoria. Ele tem o poder de transformar nossas ações e atitudes diárias de maneira profunda. Quando entendemos que somos responsáveis por nossas escolhas e que a lei de causa e efeito está presente em tudo o que fazemos, nos tornamos mais conscientes do impacto de nossas ações. Chico Xavier sempre afirmou que, por meio da prática do bem, da caridade e do perdão, podemos transformar nossas vidas e a vida daqueles ao nosso redor. O ensinamento de que somos espíritos em evolução nos permite encarar os desafios de uma forma mais positiva, sabendo que tudo faz parte de um aprendizado contínuo. Quando nos deparamos com dificuldades, ao invés de reclamarmos, podemos vê-las como oportunidades de crescimento. A influência do conhecimento espiritual no nosso comportamento diário vai desde os pequenos gestos de gentileza até as grandes escolhas que moldam o nosso destino. Entender a reencarnação nos ajuda a lidar com os erros do passado e a planejar um futuro melhor, sabendo que temos várias chances de aperfeiçoar nosso espírito ao longo do tempo. Além disso, a compreensão da vida espiritual nos encoraja a agir com mais empatia e compaixão. Sabemos que, como todos estamos em busca da evolução, devemos respeitar o caminho de cada um, não julgando as dificuldades alheias, mas estendendo a mão, buscando o auxílio mútuo e ajudando a aliviar o sofrimento daqueles ao nosso redor. Encorajamento para refletir e agir com sabedoria. A verdadeira transformação começa quando nos permitimos refletir sobre o propósito de nossas vidas e agir com base na compreensão espiritual. Chico Xavier
com suas mensagens e obras psicografadas, sempre nos lembrou que somos responsáveis por nossa jornada espiritual e que cada escolha que fazemos tem um impacto não só em nossas vidas, mas também nas vidas dos outros. Agora, convidamos você a refletir. Como a doutrina espírita pode influenciar suas ações no dia a dia? Você está consciente de seu papel na construção de um mundo mais fraterno e evoluído espiritualmente? O conhecimento espiritual não é apenas uma teoria, mas uma prática diária. Ao vivermos de acordo com os princípios da doutrina espírita, a reencarnação, o perdão, a caridade e a evolução moral e espiritual, podemos sim transformar nossas vidas e impactar positivamente o mundo ao nosso redor. Não espere por grandes revelações do além. Comece agora a aplicar os ensinamentos espirituais que já têm o poder de transformar sua vida. Ao buscar o autoconhecimento e agir com mais sabedoria, você já estará no caminho da verdadeira evolução, que é o objetivo de todos nós enquanto espíritos em jornada. Agora, eu te convido a parar por um momento e refletir. O que você faria se soubesse mais sobre o seu passado espiritual? Como isso poderia mudar sua maneira de encarar as dificuldades da vida, os desafios do presente e as decisões que você toma a cada dia? E mais importante ainda, como você utilizaria esse conhecimento para se tornar uma pessoa melhor, mais compassiva e mais alinhada com a sua verdadeira essência espiritual? A doutrina espírita nos ensina que somos espíritos imortais, em constante evolução, e que tudo o que vivemos, as alegrias, as tristezas, os sucessos e os fracassos, faz parte de um plano maior, um plano de aprendizado e aprimoramento. Cada escolha, cada atitude, cada ato de caridade e cada momento de perdão tem um impacto direto em nossa evolução espiritual. Estamos todos interligados, e a forma como vivemos nossa vida não afeta apenas nosso destino, mas também o destino daqueles ao nosso redor. Ao compreender o ciclo da reencarnação, a importância das provas que escolhemos e a imortalidade da alma, somos chamados a olhar para a nossa jornada de uma forma mais consciente, mais iluminada. Estamos aqui para evoluir, para aprender a amar de maneira mais pura, para agir com mais sabedoria e para contribuir de maneira sincera para a construção de um futuro melhor e mais iluminado para todos. A grande pergunta, então, é: qual é o papel que você vai desempenhar na construção desse futuro? Como você vai usar o que aprendeu até agora para ser a melhor versão de si mesmo e para ajudar a tornar este mundo um lugar mais fraterno e evoluído espiritualmente? Lembre-se de que cada um de nós é responsável pelo próprio crescimento espiritual e juntos podemos criar um mundo mais justo, mais compassivo e mais em paz. Que a reflexão sobre a sua própria alma e o seu propósito espiritual te guie em sua jornada de transformação e evolução. O que você faz agora, com base no conhecimento espiritual, tem o poder de moldar o seu futuro e o futuro de toda a humanidade. Então, o que você fará a partir de hoje para contribuir para esse futuro de luz e evolução? A decisão está em suas mãos.